Fala pessoal do canal. E aí galera, tudo bom? Tudo bem? Hoje a gente está aqui para responder uma dúvida que muitos dos nossos alunos, tanto da pós-graduação, quanto do curso de instrutor de tiro, quanto os instrutores formados e também os seguidores estão mandando. Marcelo Adriano, Maurício Fedato, com esse novo decreto, quais armas eu poderia utilizar para a minha defesa? Quais são as mais eficientes? Roda a vinheta. Bem pessoal, mais uma vez aqui com o Maurício Fedato, heptacampeão brasileiro de tiro, um dos fundadores aqui do Projeto EAT, para a gente debater um ponto muito importante. Nós faremos uma série de vídeos a partir de agora, porque em razão do novo decreto e a reclassificação daquilo que é permitido e daquilo que é restrito, nós faremos então essa nova série com as principais armas de uso permitido que servem para a defesa individual, defesa residencial, tá? Por que a gente vai falar sobre isso? Nós estamos aqui gravando alguns vídeos para a divulgação da nossa pós-graduação em docência e armamento de tiro, a primeira do Brasil, reconhecida pelo MEC, um grande orgulho para nós. Inclusive, esse final de semana eu estive agora em Foz do Iguaçu com o 24º Congresso, para falar no 24º Congresso da Cobrapol, fomos convidados, tá? Que é a Confederação Brasileira de Policiais Civis. Estamos fechando um convênio para estender essa novidade para todos os policiais civis do Brasil. A gente vai deixar o link aqui, inclusive, nosso número de WhatsApp, se você tiver interesse em conhecer como é essa novidade, reconhecida pelo MEC, formalizando o conteúdo, né? E a gente tem tido um retorno excelente dos alunos, né, Marcelo? Excelente. Dizendo da qualidade, de quanto a pós-graduação tem ajudado em vários fatores, inclusive profissionalmente. É o seguinte, eu vou colocar alguns depoimentos aqui para vocês verem o que os alunos estão falando. E se você quiser conhecer, como disse, o link está aqui embaixo, também do nosso curso de instrutor de tiro para instrutor de tiro, maior do Brasil hoje, com a maior quantidade de alunos formados, mais de 500 alunos formados por todo o Brasil. Vamos deixar o link aqui para você conhecer, porque é efetivamente inovador, é híbrido, parte presencial, parte online, então tá muito, muito legal. Mas vamos voltar aqui pro assunto. Tá? Para a gente falar sobre efetivamente aquilo que interessa. Não sei se você já me conhece, meu nome é Marcelo Adriano, eu sou instrutor de tiro aí há bastante tempo, sou policial há mais de 17 anos, fui militar de carreira e criamos aqui o Projeto EAT, nesse canal, para debater sobre esse tipo de assunto. E como disse, isso está muito recorrente, essas dúvidas, porque as pessoas agora estão pensando, veja, um dos principais motivos para aquisição de armas no mundo inteiro é a defesa individual, defesa residencial, defesa familiar. Com essa reclassificação, e agora? Será que ainda tem? O que eu não posso? Será que eu posso? Será que eu posso? O que eu vou fazer para entender qual a melhor arma para a defesa? Então, o primeiro ponto importante, como disse, nós gravaremos uma série com várias armas, tá? Para a gente poder explicar tudo para vocês. Mas o primeiro ponto importante, se você é instrutor, aluno nosso, ou se por acaso você é só um entusiasta do mundo do tiro, é entender para que você quer a arma. Fundamental. É para defesa. E a partir daí, defender o quê? E fazer uma análise de cenário. Fazer uma análise de cenário, né? Por exemplo... Saber se é apartamento, se é casa, se é uma chácara, se é um sítio, aonde você vai realizar essa defesa pessoal da sua família, é só para você, tem mais gente em casa. Então, criar esse rol de informações é importante para você definir equipamento, tipo de munição, uma série de coisas, e aí sim entrar no pode, não pode, o que eu posso, o que eu não posso. Exatamente, também fazer uma análise crítica sobre os diversos cenários, inclusive a sua compleição, né? Por exemplo, para uma mulher é um pouco mais difícil operar uma arma mais pesada, com recuo maior, tá? Já para um homem é mais fácil, como disse o professor, o ambiente, qual tipo de munição, e depois a gente vai gravar a munição, tá? Em um vídeo separado para não ficar muito grande. Lembrar também que o uso de uma arma de fogo para a sua defesa requer uma série de mudanças de vida, né, Marcelo? Exatamente. É uma escolha que a gente faz e que a gente tem que ter essa interpretação perfeita da responsabilidade que o uso de uma arma de fogo para a sua defesa gera para o usuário, né? Então, saber das consequências, entender legítima defesa, saber a parte legal é importante também. Só um detalhe, na nossa pós-graduação nós temos 2 juízes como professores, um delegado de polícia, 3 policiais, além de professor Maurício Fedato, heptacampeão brasileiro de tiro, uma médica, né? Uma médica falando sobre atendimento pré-hospitalar. Ou seja, você vai ter um conhecimento completo. Eu gravei vídeo, vou colocar no final, sobre justamente afirmando que arma e segurança. Arma é um detalhe para a segurança. Esse é um ponto importante também. Um pequeno aspecto, na verdade. Pequeno aspecto. Você tem que entender que se você quer a segurança para a família, primeiramente é pensar de forma preventiva.
criar barreiras. Exatamente, criar protocolos. Criar dificuldades para que você nem precise chegar a usar uma arma, seria o ideal, né? Exatamente. E se utilizar, aí sim encontrar a arma ideal, que é que nós vamos bater a partir de agora. Então, vou deixar esse vídeo lá no final. Se você tiver interesse, assista, porque eu acho que é importante ter dicas interessantes ali, para você entender esse cenário geral. Tá? Vamos para a arma em si, então. Hoje nós vamos tratar de uma arma específica, que é a espingarda calibre 12, que já era para mim uma ótima arma para defesa residencial, e agora com essas restrições tornou-se ainda mais interessante, porque ela se manteve praticamente ilesa, né? Sim, ela continua permitida. Continua permitida. Um calibre extremamente eficiente. Extremamente eficiente, e com exceção das semiautomáticas. Semiautomáticas permanecem, passaram a ser restritas, melhor dizendo. Tá? E aí uma questão muito polêmica, né? Tem muitas pessoas que dizem que uma calibre 12 dentro de casa é uma arma de difícil mobilidade, ruim, né? Até pode ser em alguns aspectos, mas outros aspectos técnicos dela geram a ela uma vantagem muitíssimo interessante. Muito interessante. Então, é importante você identificar quais os prós e os contras, aquilo que serve para você, e aí sair utilizando aquele equipamento que realmente vai fazer a diferença na sua segurança. Eu, por exemplo, adquiri uma calibre 12, vou montar ela bonitinho, com lanterna, red dot, vou fazer um vídeo sobre isso, porque eu acho muito interessante mesmo, tá? Vamos lá então falar um pouco de dois modelos básicos, 3 a gente trouxe, mas se resume a 2 modelos básicos de calibre 12 para você entender o que, em nossa opinião, é mais eficiente ou menos eficiente. O primeiro é a de tiro unitário, né, professor? Isso aí. A espingarda de tiro unitário, tá? Essa espingarda, ela é uma espingarda, que é uma arma longa, de alma lisa, então tranquilo, calibre 12, mesma potência, mesma energia, praticamente. Mesma munição. Mesma munição, só que eu, particularmente, não considero uma boa opção para defesa desse tipo de arma, né, professor? Ela é uma arma mais orientada à caça. Ela tem capacidade de 2 munições. Ela é uma arma de tiro unitário, apesar de levar 2 munições, porque ela tem 2 gatilhos, 2 sistemas de percussão independentes. É uma arma longa, de alma lisa, uma espingarda, e aí a sua capacidade de tiro faz ser mais utilizada em caça, etc. Nesse caso aqui, uma arma de canos paralelos, né? E a gente também encontra armas de canos sobrepostos, um sobre o outro. Cano só. Um cano só, diversos tipos, né? Mas uma arma mais orientada à caça. Nesse caso aqui, um cano mais longo. E aí sim, uma arma de um pouco mais difícil mobilidade em ambientes mais confinados. Ambientes mais reduzidos, vamos dizer assim. Então, uma arma que eu não recomendaria para a sua defesa. Eu posso utilizar para a minha defesa? Claro que pode. Claro que pode. Para a defesa tem um pedaço de pau. Então, o que você tiver, você vai utilizar, pode ter certeza. Porque quando se fala em defesa, você só atira para fazer cessar a agressão. Ninguém atira para matar ninguém. O cidadão de bem não atira para matar ninguém. É para fazer cessar a agressão. E aí você vai fazer com o que tiver. Um pedaço de pau, uma faca. Né? Agora, um problema, uma situação, um problema, vamos assim dizer, mas uma característica é a cadência baixa de disparos. Tá? Detalhe, pessoal, as armas todas legalizadas, ok? Ambiente controlado, seguro, e as armas inspecionadas, tá? Por quê? Porque ao realizar disparos, você vai ter 2 tiros aqui para fazer. 1, 2. Tec, tec. Pum, bum. Para realizar mais disparos, vai ter que abrir, retirar manualmente os estojos e colocar outros, e realizar mais disparos. Então, isso torna a cadência de disparos mais lenta, tá? Por isso, não é a melhor opção. E aí, como outra opção aqui que nós temos disponível, são as modelo Pump. E uma das vantagens também que a gente não citou, Marcelo, da espingarda, é até a sua incapacitação, vamos dizer, psicológica. Sim, a gente vai falar das vantagens dela. Uma delas, como eu disse, é o impacto psicológico. O impacto visual até, de alguém que se sente ameaçado por uma arma desse tipo, já vai ter, né, uma resistência maior a fazer o que gostaria de estar fazendo. Não tenho dúvida. Só o barulho, no caso da Pump, já intimida, né? A intimidação aí. Já intimida. Certo? Aqui nós temos outro modelo, que é o modelo mais tradicional. É o modelo Pump. O modelo de repetição manual Pump, porque é por bombeamento. Repetição porque ela tem um depósito de munição para munições sobressalentes e um mecanismo para a extração do cartucho, do estojo vazio e a inserção de um cartucho novo para o novo disparo, o que torna a cadência de tiro bem muito maior, mais
rápida, tá? Bem mais Além rápida, da capacidade, né? Que maior. você consegue colocar muito mais munições no dispositivo de armazenagem do que apenas só 2 no caso anterior. Exatamente, arma limpa e inspecionada, viu, pessoal? Então você tá lá, disparou, pum, 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 pum. Ou seja, você consegue manter uma cadência de tiro muito maior à frente, o que vai fazer certamente, vai trazer uma vantagem se você estiver defendendo a sua vida, mantendo o seu oponente longe, distante de você. Então, diante das opções, a Pump, em minha opinião, seria aí uma das melhores hoje em dia. Tem outros sistemas de repetição, como por exemplo, Live Action. Tem sistema de tambor, mas é no calibre 36. Então, em nossa opinião, esse modelo é o mais tradicional de repetição e, diante das vantagens que nós vemos, especialmente a cadência de tiro, torna-se hoje uma ótima opção para a defesa residencial. Daqui a pouco a gente vai entrar um pouquinho mais nesse detalhe para você. Então, falando de modelos, esses dois modelos. Existem variações desse modelo, como a que eu adquiri, por exemplo, que é com o cano menor. É uma 12 Pump exatamente igual à anterior, exatamente, que ela praticamente mostrou, igual. só que com o cano mais de bombada, mais bombada. O cano de dimensão um pouquinho menor, o que dá a ela uma mobilidade em espaços mais confinados melhor, né? Ela tem um equipamento de pontaria um pouquinho mais desenvolvido, ela já tem lá uma alça de mira muito mais desenvolvida do que apenas aquela bolinha que a gente vê tradicionalmente nas espingardas. Ela tem aqui a alça de mira, um aparelho de pontaria completo, né? A coronha retrátil e você telescópica, onde você consegue reduzir ainda mais aqui, ó, para mobilidade em situação de fazer, por exemplo, uma varredura dentro de casa, ou seja, passa a ser uma opção e aí com algumas vantagens. E a questão do pistol grip, né? Talvez aqui uma facilitação, muitas vezes pessoas gostam, outras não, mas aqui a gente tem também então uma forma diferente de empunhar a calibre 12 a espingarda. Exatamente. Eu ainda estou preparando, vou colocar a lanterna e vou colocar o red dot também para que ela fique ainda mais operacional, vamos assim dizer, mais utilizada. Ela tem uma desvantagem que é munição a menos. Tá? Então, se o tubo é menor, ela vai caber menos munição. E munição, efetivamente, na situação de você sobrevivência. Tem um dispositivo com pouca munição, quando você reduz essa pouca munição que você já tem, a dificuldade aumenta. Então, às vezes você fazer aí algumas modificações, colocando um prolongador desse tubo, etc., pode te ajudar em algumas situações. E aí também existem outros tipos de carregador. Armas que você tem o carregador do tipo cofre, né, calibres 12, com outros tipos de dispositivo. Pump. É raro, mas tem um modelo Pump. Então, achar aquilo que se adapta melhor à sua possibilidade, à sua necessidade, é fundamental. Inclusive eu gravei um vídeo sobre uma Typhoon, o modelo da Typhoon, que era justamente Pump com carregador. Então esse aqui, em nossa opinião, é uma excelente possibilidade. E por quê? Agora vamos falar bem rapidamente, para o nosso vídeo não ficar longo, sobre vantagens. Primeiramente, as desvantagens. Peso, tá? Recuo, e aí a gente vai gravar um vídeo específico sobre como melhor controlar o recuo da calibre 12, para que você entenda como posicionar-se para que esse recuo seja mais absorvido pelo corpo e gere, porque isso é uma preocupação para muita gente. Nossa, o recuo tem medo. Então essas seriam as desvantagens. A baixa capacidade de munição. Já adiantando, é alguma coisa extremamente facilmente administrável. Tranquilo. Tá? Então já adiantando. E a baixa capacidade de munição. Porém, ela tem muitas. Primeiro, a grande vantagem é a arma disponível hoje em dia. Né? É uma das armas disponíveis, é ela. Então, vamos aproveitar como possibilidade. Tá? Agora, a grande vantagem, primeiro ponto, poder intimidatório. Então, como eu disse o professor Fedato, está no imaginário popular. Você assiste o filme lá do Exterminador do Futuro. Sim. Ele dá um tiro, bom, o carro capota. Eu ouvi um promotor de justiça no julgamento dizer isso, que essa é uma arma que se der um tiro num carro, o carro capota. As pessoas acreditam efetivamente nisso. Então, se o indivíduo está lá com uma intenção, normalmente é patrimonial, de roubar sua televisão, isso pode levar efetivamente a um desdobramento muito pior, né? Esse é o problema. E ele está lá e ele ouve um barulho como esse. Opa! Ele já sabe até o que é. Ele já sabe o que é. Chumbo grosso, Por quê? Verdade, porque o pessoal falava antigamente, né? Tá no filme, né? Você viu lá a Tropa de Elite. Vai lá, pega a calibre 12. Então está no imaginário das pessoas.
Então isso já é... Já existe uma incapacitação psicológica. Psicológica. E se o intuito for somente patrimonial, certamente haverá uma possibilidade do indivíduo até... Existir ainda. Dissuasão. Então o primeiro ponto é capacidade de psicologicamente intimidar o agressor. E quando se vê um cano desse tamanho... Segundo, a própria energia da arma. Né? Sim, então, um calibre extremamente poderoso, não com a capacidade de capotar um carro como a gente normalmente mas vê. Extremamente poderoso. Já ouvi falar a arma de matar elefante, né? Se der um tiro de 12 no elefante, ele vai passar em cima de você correndo. Vai passar correndo, é outra história. Não tem nada a ver. Mas assim, contra um agressor aí dentro da sua residência, vai dar conta perfeitamente do recado. Para o vídeo não ficar longo, a gente vai falar sobre munição em outro momento, com características técnicas. Diferenças. Mas como se visa a incapacitação, se visa cessar a agressão, então quando você tem, por exemplo, um balote ou a munição SG, que a gente vai falar em momento específico, que são a tradicional 9 balins entre 8 e 9 milímetros, que sairia praticamente 450 metros por segundo da boca do cano, então eu tenho muita energia a curta distância. O balote até uma média distância, apesar de perder um pouco de precisão, tá? Até 50, 100 metros ali, olhe lá, mas a SG, ela seria ali, a galera brinca, né? 9 tiros de 38, praticamente 38, até um pouco mais de energia, a uma curta distância. Tá? Além do efeito de dispersão, que pode ser positivo ou negativo. Se for a uma curta distância, você terá a possibilidade maior de uma precisão maior, já que haverá uma dispersão do balote, mas a gente vai falar sobre isso quando falarmos de munição especificamente. Observando também que a defesa pessoal acontece a curta distância. Você não está preocupado com uma arma que vai te possibilitar disparar a 100 metros, 200 metros, porque isso não é a defesa pessoal. E o balote com uma energia altíssima, uma massa gigantesca, a mais de 450 metros por segundo, arremessada, gerando, então, a gente fala energia, momento, vamos evitar aqui o tecnicismo. Gerando, então, o quê? Um poder de incapacitação muito grande. Tem algo a ser observado, que é a possibilidade de transfixação de obstáculos, né? Então, se você está em uma casa, por exemplo, em que eu tenho um pequeno condomínio com várias casas, será que é o caso usar balote? Será que é o caso ou não é? Porque pode atravessar e pode atingir outras pessoas, talvez a SG. Por isso, a necessidade de uma análise completa de cenário. Já, por exemplo, em uma chácara, em que o combate pode se iniciar a uma distância maior, o balote é essencial. Já manter o seu agressor mais à distância ainda. Isso já daria uma vantagem competitiva muito interessante. Exatamente. E ou ainda, é um pouco polêmico o que eu vou falar, e aí eu peço que você deixe os comentários aqui para você dizer o que acha, também alternar balote SG, com uma observação muito importante. Na hora do combate, você não vai saber qual munição está atirando. Muito provavelmente você não vai saber. Tá? Então não é porque escolhi atirar uma, escolhi atirar outra. Não existe. Mas você pode ali conjugar a dispersão com boa energia, com o balote, o que pegar vai resolver, porque na realidade o que você quer é se defender, fazer cessar a agressão. Ok? Acho que é isso, né, professor? É isso aí. É isso. Fica o recado. Se você... já peço... Voadora no like. Eu ia pedir... Então você corta aqui, Bruno, e joga lá no início, tá? E você que está nos assistindo, pedimos o quê, professor? Opa, voadora no like. Voadora no like, voadora lá no inscreva-se para a gente agora começar efetivamente então o nosso conteúdo. Quando você dá um like, você ajuda que esse conteúdo se dissemine por mais pessoas interessadas. E aí isso faz com que o universo do tiro cresça, né? Faça com que mais pessoas tenham acesso a essas informações. Exatamente. Terminamos então aqui o nosso vídeo, espero que você tenha gostado, deixe aqui sua opinião e deixe uma sugestão de arma que você queira que a gente analise e faça uma breve explanação aqui sobre ela. Isso aqui não esgota nem de longe o assunto, mas ao menos é uma orientação. Valeu, pessoal. Grande abraço. Até mais.